Aí, bom, bom dia para todo mundo de novo, né? Quem está entrando aí ainda, bom dia. É, bom, vamos continuar aqui, né? A gente está estudando geradores síncronos, a gente começou semana passada. E só para relembrar, segunda-feira eu falei um pouquinho do circuito equivalente do gerador síncrono, né? Voltar aqui. É, o circuito equivalente é esse aqui, a gente tem um circuito para o rotor, que é alimentado em corrente contínua, tá? Ele vai influenciar na tensão interna do circuito do estator, que está em corrente alternada. Bom, aqui a gente conecta, na saída do estator, a gente conecta uma carga elétrica que a gente vai alimentar com o nosso gerador, tá? E esse circuito da direita aqui, que é o principal, a gente analisa através dessa equação que está destacada. Tensão terminal vai ser igual a tensão interna, menos as quedas de tensão aqui na reatância síncrona e na resistência de armadura. Então, aí a gente vai levar esse circuitinho equivalente para até o final aí do assunto de geradores síncronos, tá? A gente sempre vai utilizar ele para analisar o nosso gerador síncrono. Aí eu falei um pouquinho também de diagrama fasorial, né? Que é uma forma da gente analisar mais facilmente aquele somatório de tensões no gerador síncrono. E terminei fazendo um exemplo. Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre o fluxo de potência interno do gerador. O que é isso? O gerador, assim como qualquer máquina, né, qualquer sistema, ele não tem uma eficiência de 100%. Isso na prática é impossível. A gente tem perdas no gerador. O que isso significa? A potência mecânica que a máquina motriz entrega lá no eixo do meu gerador, a potência que eu aplico no eixo do gerador, não é a mesma potência que eu vou fornecer para minha carga elétrica nos terminais do gerador. No meio do caminho ali eu tenho algumas fontes de perda, tá? Eu vou ter perda de potência e a eficiência do gerador vai ficar um pouquinho abaixo de 100%. Um bom gerador tem uma eficiência de 90, 92%, tá? Mais que isso já é muito difícil de conseguir. Não tem como, né? A prática não, na prática não permite isso. A gente não tem como fugir das perdas. Bom, e esse diagrama aqui tá de forma desenhada aqui, né, para facilitar a gente enxergar quais que são essas fontes de perda. Bom, a potência que entra no meu gerador é potência mecânica, tá? É torque mecânico vezes a velocidade mecânica. O torque, quem está aplicando lá é a máquina motriz, tá? Seja qualquer tipo de turbina que eu utilizar aí para tocar o meu gerador. Bom, essas três fontes de perda aqui, as duas primeiras, perdas suplementares e perdas por atrito e ventilação, a gente costuma englobar as duas numa só e chama de perdas rotacionais. Isso aqui são perdas mecânicas, gente. Eu tenho o eixo girando o rotor girando em torno de um eixo, eu tenho atrito entre o rotor e o eixo. Se eu tenho atrito, vai esquentar um pouco ali, eu vou ter perda por calor, né? Por atrito, não tem como fugir disso. Perdas suplementares, isso aqui seria a perda ali no acoplamento entre a máquina motriz e o eixo do gerador. Não tem como fugir também de um pouquinho de perda por esse acoplamento aí, nem sempre ele é perfeito. Bom, e terceiro aqui eu tenho perdas no núcleo, são perdas magnéticas, tá? Eu tenho um pouquinho o fluxo magnético do rotor, né, que passa para o estator, eu tenho ali o que eu chamo de entreferro, aquele espacinho pequeno entre o rotor e o estator, né, justamente para dar liberdade do rotor girar. Não tem nada nesse espaço, só o ar. Então, esse entreferro, esse espacinho, a gente tem dispersão de fluxo. E no próprio núcleo magnético também, é, o núcleo magnético é um excelente meio para se passar o campo magnético, mas não é perfeito, né? Assim, fazendo um paralelo, o cobre é um excelente condutor, mas eu tenho perdas no cobre, certo? Então, é, fazendo esse paralelo aí, eu tenho perdas magnéticas no núcleo da minha máquina também. Então, nossa terceira fonte de perdas. Bom, e aqui a gente chega nessa linha azul, tá? Que é a potência convertida. Bom, o que que é a potência que eu chamei de Pconv aqui? É a potência que eu vou converter de mecânica para elétrica, tá? É a potência que vai chegar lá no estator de fato. Nada mais é do que a potência de entrada menos essas três fontes de perda aqui que eu acabei de falar. E a velocidade mecânica não muda no gerador síncrono, né? Ela sempre vai ser a mesma,
O que vai mudar é o torque. O torque, que eu chamo de torque induzido, ele é um pouquinho menor do que o torque mecânico que a máquina motriz está aplicando. Então, eu pago esse pedágio aqui no meio do caminho e a potência que eu realmente vou conseguir converter em elétrica, ela é um pouquinho menor do que a potência que a máquina motriz está fornecendo. Bom, e então cheguei lá no estator. Agora eu estou trabalhando com aquele circuito CA da direita, né? Circuito corrente alternada. Eu vou conseguir converter uma potência em elétrica. Mas essa ainda não é a potência de saída do meu gerador. Por quê? Porque eu tenho enrolamento de cobre no estator. Se eu tenho enrolamento de cobre passando corrente, o cobre tem uma resistência. Aí eu vou ter perdas nesses enrolamentos. São essas perdas por efeito Joule aqui. Passou corrente no cobre, ele vai esquentar um pouco, eu vou ter um pouco de perdas. Essas perdas por efeito Joule, a gente representa como? Lá no resistor RA, na resistência de armadura. Tem corrente passando por ele, RI ao quadrado, a potência que ele está dissipando. Então eu tenho essas perdas aqui no RA. Se eu pegar a potência convertida, descontar as perdas nos enrolamentos do estator, aí sim eu vou ter minha potência de saída, a potência que eu vou entregar para minha carga elétrica, tá? E, bom, essa potência a gente sempre calcula ela como tensão vezes corrente, vezes o fator de potência, cosseno θ, está multiplicado por 3 porque é trifásico, tá? Se eu quiser usar tensão de linha, ou corrente de linha, se for em delta, vou multiplicar por raiz de 3, tá? Mas vai ter essas equações aqui na frente mais detalhado para vocês. Então, esse diagrama aqui também é algo que a gente pode guardar, tá? Porque ele facilita a gente a lembrar das perdas de potência no meio do caminho, entre o eixo mecânico do meu gerador e os terminais elétricos lá no estator. Gente, qualquer dúvida aí é só perguntar, hein? Bom, então, expliquei para vocês as perdas, agora a gente tem que quantificar, né? Como que a gente faz para calcular as potências de entrada, potência convertida e potência de saída? Como que a gente faz para calcular as perdas também, tá? Bom, a potência de entrada, eu acabei adiantando ali, vai ser o torque mecânico vezes a velocidade mecânica. O torque quem aplica é a máquina motriz, tá? Essa potência aqui de entrada, quem fornece ela é a máquina motriz. Bom, a potência convertida, como estava na figura anterior, vai ser o torque induzido vezes a velocidade mecânica. Tá? O torque induzido é um pouquinho menor. E a outra forma de eu calcular a potência convertida é eu olhando para o circuito elétrico e não para a parte mecânica da máquina. Vai ser o quê? Lá no circuito equivalente é a potência que está naquela fonte CA, naquela fonte de tensão interna, tá? Que a gente chamou a tensão de EA. Vai ser 3 vezes essa tensão da fonte, vezes a corrente que passa por ela, vezes o cosseno de gama, tá? Esse ângulo aqui eu já vou explicar. É o ângulo entre a tensão interna EA e a corrente de armadura IA. Ele é diferente do ângulo θ, tá? Entre a tensão terminal e a corrente, tá? O ângulo θ é o que me dá o fator de potência da carga. Se eu olhar lá no diagrama fasorial, ele não vai ser o ângulo entre EA e IA, tá? Vai ser o ângulo entre Vφ, que é a tensão terminal, e o IA. Esse ângulo gama vai ser a soma do ângulo θ da corrente com o ângulo delta, que é o ângulo de carga, é o ângulo entre as tensões interna e terminal. Então eu vou ter que somar. Se a minha carga for indutiva, eu vou somar esses dois ângulos, simplesmente eu vou ter um ângulo maior que θ. Se a carga for capacitiva, eu vou ter que, na verdade, subtrair esses dois ângulos. Então, é sempre bom eu olhar no diagrama fasorial, tá? E ter em mente que esse ângulo gama é o ângulo entre essa tensão EA e a corrente IA. Bom, se eu estiver trabalhando com a parte mecânica, para eu chegar nesse torque induzido e na potência convertida, eu normalmente pego a potência de entrada e subtraio as perdas mecânicas ou perdas rotacionais e perdas no núcleo, tá? Então, essas perdas rotacionais, geralmente o valor dela não muda para qualquer ponto de operação do meu gerador, e as perdas no núcleo é a mesma coisa, tá? Então, geralmente a gente considera essas perdas como um valor fixo para a máquina. Isso aí é um dado, né? Um dado de placa da máquina, um dado nominal que a gente tem o valor dessas perdas aqui. Bom, então, potência convertida, agora a gente chega no estator, tá? No estator, a gente tem potência elétrica.
E a potência de saída lá vai ser a potência convertida menos as perdas na resistência de armadura. E a gente pode calcular a potência de saída, que eu chamei de potência elétrica aqui, olhando para a tensão terminal, para a corrente de armadura e agora para o ângulo θ, para o fator de potência. Tá? Então, eu posso calcular a partir da tensão de fase, multiplicando por 3 aqui, ou a partir da tensão de linha, tá? Raiz de 3 vezes tensão de fase. Aí eu vou multiplicar por raiz de 3. Eu, particularmente, gosto de usar sempre aqui a equação de baixo, usando grandezas de linha, que aí não tem erro, tá? Bom, e como a potência é elétrica, né? Aqui no eixo mecânico só a potência, a gente chama simplesmente de potência, mas é potência ativa, tá? Potência que realiza trabalho, né? O torque ele é aplicado e o eixo girando a uma certa velocidade. Bom, mas lá nos terminais do gerador, como o gerador está trabalhando em corrente alternada, a gente tem potência reativa também. A gente tem que separar a potência ativa e reativa e a gente tem potência aparente, né? O nosso triângulo de potência. Então, potência reativa é a mesma coisa, tá? Vai depender do fator de potência da carga. Quem vai determinar o θ, o ângulo θ aqui, é a carga e não o gerador. O gerador simplesmente vai alimentar a carga, tá? Mas eu posso calcular a potência reativa também, de maneira similar aqui à ativa, só que ao invés de usar cosseno, eu vou usar seno. Mas isso aqui nada mais é do que circuito trifásico, né, gente? Bom, e para fazer uma análise melhor aqui do fluxo de potência no gerador, a gente consegue analisar a potência ativa que esse gerador fornece em relação ao ângulo de carga, esse ângulo delta aqui, que eu falei para vocês, que chama ângulo de carga, falei na aula passada que eu ia explicar hoje por que desse nome, tá? Bom, então para começar a gente faz uma simplificação aqui, que é ignorar a resistência de armadura, o RA, que vai simplificar um pouquinho as equações. Se a gente tentar fazer a mesma coisa com RA, a gente chega num resultado aí também, mas a gente vai complicar a nossa vida por uma diferença muito pequena nos resultados práticos ou nas análises práticas, tá? Bom, então aqui, ó, eu tenho a tensão interna EA como a soma da tensão terminal Vφ e a queda de tensão na reatância síncrona XS. Tá? É só simplesmente essa soma vetorial. Esse fasor verde está defasado 90 graus em relação à corrente, que está aqui embaixo. Tá? E eu tenho esse diagrama fasorial para minha máquina quando eu desconsidero o RA. Bom, se eu pegar as projeções desses fasores, eu consigo relacionar aqui a tensão interna com a tensão terminal e a corrente de armadura, tá? Bom, a projeção aqui no eixo horizontal, tá? O EA vai ser EA cosseno delta, tá? É o que está aqui embaixo, seria esse comprimento aqui, tá? Bom, e se eu projetar aqui esse fasor verde, eu vou ter XSA seno de θ. O θ é esse ângulo aqui, tá? Então, eu posso somar com o vetor Vφ, que está na horizontal. Então, eu posso falar que A cosseno delta vai ser igual a Vφ mais XSA seno θ. Eu faço a mesma coisa para as projeções na vertical, tá? E eu tenho esses valores aqui, ó. O EA seno delta agora é seno, tá? É igual a XSA cosseno θ. Essas duas eu posso relacionar aqui, né? Essas duas projeções, elas são iguais. Bom, então, vou falar aqui que as projeções na horizontal são iguais, as projeções na vertical são iguais também para ver onde é que a gente vai chegar, tá? Nessas relações aqui, ó. Bom, aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso passar o XS dividindo aqui para o lado direito, eu vou ficar com IA cosseno θ. Bom, e aqui a mesma coisa na de baixo. Vou passar o Vφ subtraindo, depois passo o XS dividindo tudo, vou ficar com IA seno θ. O que eu vou fazer com isso? Vou ir lá na equação da potência elétrica, tá? Que é 3 Vφ IA cosseno θ, tá? Da potência ativa. E vou substituir o quê? O IA cosseno θ que eu deixo em evidência aqui. Eu não fiz o passo a passo não, tá, gente? Só coloquei o resultado aqui, mas eu sempre vou deixar em evidência IA cosseno θ e IA seno θ. Cosseno
eu vou substituir, agarrei aqui. Eu vou substituir na equação da potência ativa, tá? E o IA sendo θ, eu vou substituir na equação da potência reativa. E eu chego nessas equações aqui para essas potências, tá? Bom, e por que essas equações aqui são úteis? Vamos analisar aqui a equação da potência ativa. Aqui, ó, eu dependo da tensão terminal, da tensão interna, da reatância síncrona e do seno de delta, que é o ângulo de carga, tá? Se eu ajustar a corrente do rotor para eu ter um fluxo magnético constante, tá? E eu não mexer na corrente do rotor e a minha máquina girar uma velocidade constante, tudo que está aqui nessa divisão vai ser uma constante, tá? Isso aqui não vai mudar. Bom, o que vai mudar aqui sempre? É o ângulo de carga, é o ângulo delta. Então, quanto mais potência eu fornecer para minha carga, maior vai ser o ângulo de carga delta. E se eu diminuir a potência que eu estou fornecendo, eu vou diminuir esse ângulo. Então, eu tenho uma relação direta entre o meu ângulo e a potência ativa que eu estou fornecendo. A relação da potência reativa, ela já é um pouquinho diferente. Eu tenho que analisar o que está dentro do parênteses aqui, tá? Então, eu posso ter potência reativa positiva ou negativa, conforme a característica da minha carga. Bom, mas tudo isso aqui está resumido aqui, o que a gente tem que analisar dessas equações. Primeiro, falando da potência ativa, né, eu simplesmente vou olhar para o meu ângulo delta, meu ângulo de carga. Se ele for positivo, isso significa que eu estou fornecendo potência para minha carga, eu estou operando como gerador a minha máquina síncrona. Se o delta for igual a zero, isso significa que o meu gerador não está nem fornecendo e nem consumindo potência, tá? Então, é o gerador operando a vazio. Ele está girando ali na velocidade síncrona, porém, eu não vou conectar carga nenhuma nele, tá? Então, não vai fornecer carga nenhuma, o delta é igual a zero. E terceiro caso, se o delta for negativo, o ângulo de carga. Bom, aí o gerador vai consumir potência ativa, ou seja, em outras palavras, ele vai deixar de ser um gerador, ele vai passar a ser um motor, tá? Ele vai consumir potência elétrica. Então, é o motor síncrono, a gente vai falar bem mais para frente, tá? Mas é a mesma coisa o motor síncrono, só que esse ângulo delta sempre vai ser negativo quando eu estiver operando como motor, como uma carga. Bom, e a potência reativa, a análise da equação da potência reativa, eu tenho que comparar EA cosseno delta com a tensão terminal Vφ. Sempre que EA cosseno delta for maior do que a tensão terminal, isso significa que eu tenho potência reativa positiva no meu gerador, ou seja, ele está fornecendo potência reativa para uma carga, isso significa que essa carga é indutiva, ela tem fator de potência atrasado. Se o EA cosseno delta for igual Vφ, for igual a tensão terminal, isso significa que eu não estou nem fornecendo nem consumindo potência reativa, eu estou alimentando uma carga resistiva com fator de potência unitário. E se o EA cosseno delta for menor do que a tensão terminal Vφ, a potência reativa é negativa, tá? Eu estou consumindo potência reativa, isso significa que a minha carga é capacitiva e tem um fator de potência adiantado, tá? Então, essas duas equações de potência aqui, que não dependem da corrente, não dependem do ângulo θ, o ângulo entre a corrente e a tensão terminal, elas facilitam essa análise de potência, porque eu dependo só de parâmetros internos ali do gerador e do ângulo de carga delta, certo? Então, são relações mais diretas. Bom, e essa equação da potência ativa, ela permite a gente analisar graficamente o que acontece com o gerador em relação ao ângulo de carga, tá? Se eu pegar lá a equação da potência convertida e dividir pela velocidade mecânica, né, eu vou ter o torque induzido, tá? E eu pego aquela equação da potência ativa que a gente chegou, se eu desconsiderar as perdas aqui, só para simplificar a nossa vida, e dividir aquela equação por ômega-m, pela velocidade mecânica, eu vou ter essa equação aqui para o torque induzido. Bom, o torque induzido também vai depender do seno do ângulo de carga, do seno de delta. Eu posso plotar então esse gráfico aqui, tá? Que vai de 0 até π, ou 0 a 90 a 180 graus, tá? Do comportamento da potência elétrica ou do torque induzido também, o comportamento vai ser o mesmo, tá? Os valores aqui que vão mudar um pouco.
mas vai variar com o seno desse ângulo delta. Bom, e aqui a gente consegue analisar o gerador, olhar para o gerador e ver o seguinte: se eu tiver o ângulo de carga até 90 graus, eu tenho a operação estável do meu gerador, é a região de operação normal dele, tá? E quanto maior for o ângulo de carga, maior vai ser a potência fornecida, maior vai ser o torque induzido no meu eixo, tá? Então eu tenho sempre essa relação aqui. Quando eu for chegando muito perto de 90, vai ocorrendo uma espécie de saturação, tá? Eu vou chegar, eu tenho um valor máximo aqui que eu não posso ultrapassar. Essa região aqui entre 90 e 180 graus é região instável, tá? O gerador não consegue operar nessa região porque isso aqui eu estaria com uma corrente com ângulo maior que 90, tá? Então eu ia começar a consumir potência e, bom, aqui o gerador ia causar uma instabilidade muito grande aqui na máquina motriz. Para falar de análise de estabilidade, eu tenho que ir muito mais a fundo do que eu estou falando aqui, tá? É difícil explicar por que que essa área aqui é instável, tá? Mas o gerador perde o sincronismo, tá? Ele vai, na prática, ele vai ficar loucaço, ele vai querer girar no sentido contrário, mas isso aqui nunca acontece porque a proteção não deixa, tá? Na prática mesmo, tem uma faixa de segurança que a gente não chega nem perto de 90, esse ângulo de carga. A gente trabalha bem abaixo de 90, com esse ângulo. Bom, mas isso aqui, principalmente no projeto, né, de uma usina, de uma planta que eu uso um gerador síncrono, isso aqui me ajuda muito, essa curva, para eu determinar o torque máximo, tá? Ou a potência elétrica máxima que o meu gerador pode fornecer. Bom, isso ajuda em que sentido? De eu escolher o gerador e a máquina motriz com uma potência máxima, um torque máximo casado, né? Que eu sei que eu vou conseguir chegar nesse torque máximo, né? Eu tenho que ter uma margem de segurança, claro. E eu projeto meu sistema de proteção para que, se eu ultrapassar esses valores máximos aí de torque, de potência, eu vou desligar o meu sistema, não vou deixar ele ser prejudicado por isso. Então, eu conheço os limites do meu gerador síncrono através dessa curva aqui. Tudo bem? Bom, então, essa aula aqui vai ter 11h30, né? Então dá tempo, tranquilo. Vou fazer um exemplo aqui para a gente tentar entender melhor esse fluxo de potência colocando valores, né? Acho que, bom, pelo menos para mim sempre facilita aqui se eu utilizar um exemplo para tentar entender, né, a aula. Bom, dúvidas, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu começar a fazer o exemplo? Tudo tranquilo? Bom, então vamos lá. O que que o exemplo está falando aqui para gente? Um gerador síncrono de 480 volts, 50 Hz, está ligado em Y, 6 polos, tem uma reatância síncrona por fase de 1 ohm, tá? O XS é igual a 1 ohm. Sua corrente de armadura plena carga é 60 ampere, com fator de potência 0,8 atrasado, tá? As perdas por atrito e ventilação são 1,5 kW e as perdas no núcleo 1 kW, tá? Para 50 Hz a plena carga. Então, esses valores aqui a gente vai considerar fixo. A resistência de armadura que a gente vai desprezar, a gente vai ignorar ela, tá? O RA, e a gente vai fazer a análise do gerador como se ele tivesse só reatância síncrona. Tá falando aqui que a corrente de campo foi ajustada de modo que a tensão terminal seja 480 volts a vazio, ou seja, a tensão interna, quando eu estou com o gerador a vazio, ela é igual à tensão terminal, porque eu não tenho corrente. Então, isso nada mais, nada menos do que tensão interna EA é igual a 480 volts. Só que esse é o valor da tensão de linha, tá? O gerador está em Y. A gente vai analisar ele com tensão de fase, mas é, depois a gente já vai chegar lá, tá? Primeira coisa aqui na letra A está pedindo para a gente calcular a velocidade de rotação desse gerador, tá? Então, eu preciso de poucas informações aqui. Eu estou operando a 50 Hz, tá? E o gerador tem 6 polos. Eu só preciso saber disso aí para eu determinar a minha velocidade de rotação.
Então, a primeira coisa aí, na letra A, não vou anotar os valores aqui não, tá? Só para tentar ir mais rápido. A velocidade mecânica, o Nm, vai ser 120 sobre o número de polos vezes a frequência elétrica, tá? Isso aqui é 120 sobre 6 polos vezes 50 Hz. Bom, fazendo essa continha aqui, a minha velocidade mecânica é 1000 RPM, tá? E eu vou calcular de uma vez aqui essa velocidade mecânica em radiano por segundo também, tá? Eu tenho que pegar o Nm em RPM, dividir por 60 e multiplicar por 2π. Então, ó, fazendo isso aqui, eu acho uma velocidade mecânica em radiano por segundo de 104,7, tá? Radiano por segundo. Então, letra A está aí, 1000 RPM é a velocidade de rotação do meu gerador. Então, vamos ver o que a letra B está pedindo para a gente. Qual será a tensão terminal, o VFI, desse gerador, se ele é carregado com a corrente nominal, fator de potência 0,8 atrasado? Bom, aqui é o seguinte, vamos desenhar o circuito equivalente. Eu tenho minha tensão interna EA, tem só uma reatância síncrona, tá? E tem os terminais do meu gerador aqui. Essa reatância aqui é 1 ohm, tá? O EA, eu conheço, ele falou para mim ali que foi ajustado o EA com a tensão nominal, tá? E eu tenho que achar aqui o VFI, que é a minha tensão terminal. Bom, eu sei aqui o seguinte, que é a minha corrente. Ué, por que ele tá fazendo? Deixa eu falar uma coisa, hein? Tá bom. Já tava com uma setinha ali. Bom, essa aqui é a corrente IA, né? Ele falou que a corrente nominal é 60 ampere, fator de potência 0,8 atrasado. A gente só tem que calcular o ângulo de fase dessa corrente. Mas bom, vamos colocar aqui os valores, né, do que a gente precisa. A tensão EA vai ser 480 volts, que é a tensão nominal, sobre raiz de 3. Tá? Isso aqui dá 277 volts. Por quê? Porque isso aqui é um circuito fase neutro. Tá? Eu tenho que analisar o circuito equivalente sempre como sendo fase neutro. A corrente IA vai ser 60 amperes, né? Isso foi dado. E a fase vai ser o ângulo θ. Tá? E o ângulo θ vai ser igual ao arco cosseno de 0,8, né? Isso aqui dá 36,9 graus aproximadamente. Desculpa. Bom, então vamos colocar aqui o ângulo da corrente é menos 36,9 graus, tá? Ampere. Bom, o menos porque o fator de potência é atrasado. Bom, aqui a gente consegue analisar esse circuito já, tá? Vamos escrever a equação dele aqui. O EA eu sei que é 277, tá? Vamos escrever a equação dele aqui primeiro, antes de colocar valores, tá? EA, tá? Fasor, colocar o pontinho em cima aqui, vai ser igual ao VFI mais JXS vezes o IA. Tudo bem? Então, essa aqui é a equação do nosso circuito. Vamos substituir valores aqui. Vocês vão ver que esse aqui não vai estar tão simples igual o exemplo da aula passada, não, por causa de um pequeno detalhe. O EA é 277 volts, só que ele tem uma fase delta. A gente não conhece esse ângulo delta, não, tá? O VFI, eu quero descobrir, ele é fase zero, tá? Eu vou colocar o VFI como fase zero. Bom, eu vou somar aqui a queda de tensão na reatância. J1 vezes 60, fase menos 36,9 graus, certo? Essa aqui é a queda de tensão na reatância síncrona. Bom, aqui eu tenho duas incógnitas nessa equação. Eu tenho o VFI e eu tenho o meu ângulo delta. Tá? Como é que eu vou fazer para resolver ela, então? Bom, aí eu tenho que separar em parte real e imaginária, tá? Porque aí eu vou conseguir isolar uma variável. Bom, parte real, tá? Parte real aqui da tensão EA.
vai ser 277 vezes o cosseno de delta. Parte real aqui da direita, VΦ é fase zero, então é simplesmente o VΦ. Bom, isso aqui, ó, eu vou somar, tá? A queda de tensão. O J isso aqui seria 1 fase 90, tá? Então eu tenho que fazer, vai ficar 60, 1 vezes 60 a amplitude, tá? Vezes o cosseno do ângulo. O ângulo vai ser 90 do J menos 36,9. Então, isso aí dá 53,1 graus, tá? Então, essa aqui é a parte real. A parte imaginária é parecido, só que é tudo multiplicado pelo seno, tá? Então, aqui na esquerda da igualdade, seno delta, o VΦ é fase zero, então a parte imaginária dele é zero, tá? Mais 60 vezes o seno desse mesmo ângulo, 53,1 graus. Então, ó, eu tenho duas equações formando um sisteminha aqui, tá? Parte real e imaginária. Na equação de baixo, ficou uma incógnita só, ficou só o delta. Então, ó, se eu isolar aqui o seno delta, eu vou ficar com seno de delta igual a 60. O seno de 53, vamos fazer aqui, né? 53,1. O seno dele é 0,8 aproximadamente, tá? Vezes 0,8, isso aqui sobre 277. Então, o seno de delta vai ser aproximadamente aqui 0,173, tá? E a gente acha o nosso ângulo de carga, tá? O nosso delta vai ser aproximando aí 10 graus, tá? Então a gente achou uma incógnita já da equação. Agora a gente pode vir na primeira aqui, tá? E achar o nosso VΦ, que é o que está faltando. Então, ó, o VΦ vai ser 277 vezes cosseno de 10 graus menos 60 vezes cosseno de 53,1 graus, tá? Que o cosseno vai ser 0,6, se eu não me engano. Então aqui, ó, o VΦ, vou até colocar ele fasorial aqui, tá? Ele vai ser fase zero. Fazendo essa continha aqui, só ver se eu fiz certo aqui. Tá, menos. Vai dar 236,8. Fase zero volts. Tá? Então tá aí nossa tensão terminal, tá? Bom, no outro exercício da aula passada, gente, eu falei que a tensão terminal era nominal e a gente achou a interna. É muito mais fácil fazer isso. Quando a gente tem a tensão interna e quer achar a tensão terminal, aí a gente tem que usar um pouquinho mais de matemática aqui. A gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com um número complexo e separar a parte real e imaginária, tá? Mas está respondida a letra B, tá? Eu vou ter, se a tensão interna é 277 volts, tensão terminal vai ser um pouquinho menor, 236,8 volts. Isso aqui tensão fase neutro, tá? Se eu quiser achar a tensão fase-fase para comparar com 480, é só multiplicar isso aqui por raiz de 3, tá? Sem problema nenhum. Bom, essa foi a letra B. A letra C está perguntando qual é a eficiência desse gerador, ignorando todas as perdas desconhecidas, tá? Por quê? Aqui a gente não sabe o RA, não foi falado para a gente desprezar ele, então não tem perdas no estator. E não falou de perdas suplementares, a gente ignora também, tá? A gente tem que lembrar aqui quais são as fontes de perda. Perda por atrito e ventilação, 1,5 kW, e perda no núcleo, 1 kW. Então, vamos ver qual que é a eficiência desse gerador aqui. Ah, olha, 200 anos depois eu descobri como é que eu faço uma reta aqui. Vamos lá, letra C. Bom, vamos calcular a potência de entrada. A gente não sabe, a gente conhece corrente, conhece tensão. A gente tem duas formas de calcular a potência de entrada. Ou eu uso tensão e corrente, tá? Ou eu uso aquela equação do ângulo de carga, tá? Vai dar muito parecido aí, pode dar um errinho pequeno, porque fiz algumas aproximações, mas se eu quiser utilizar corrente,
eu quero a potência convertida, tá, gente? Nesse caso, a potência convertida vai ser igual à potência de entrada, porque eu não tenho RA. Então, tanto faz eu utilizar o VFI ou EA. Tá? Eu vou utilizar o VFI para calcular essa potência elétrica da entrada, porque o ângulo θ eu conheço. Então, vai ser 3 vezes o VFI vezes o IA vezes o cosseno θ. Tá? Isso aqui é 3 vezes 236,8 vezes a corrente, que é 60 amperes, vezes o fator de... Vou colocar o fator de potência aqui direto, tá? Que é 0,8, que o exercício já falou. Bom, isso aqui me dá uma potência de entrada de aproximadamente 34,1 kW. Então, essa aqui é a minha potência de entrada. Isso aqui, ó, vai ser igual à potência convertida, tá? Porque o RA é igual a zero. Se eu quiser calcular a potência convertida, é só eu usar o EA, tá? Em vez do VFI aqui, em vez de cosseno θ, eu vou ter que somar os ângulos. Vai ser θ mais o delta, que vai ser o ângulo gama. Fazer aqui, né? Não custa nada. Então, potência convertida vai ser 3 vezes o EA vezes o IA vezes cosseno gama. Então, isso aqui é 3 vezes 277 vezes 60 vezes cosseno de 36,9 graus mais 10 graus. Aqui a gente tem que somar os ângulos, tá? Bom, fazendo essa continha aí vai dar a mesma coisa, tá? Também vai dar 34,1 kW. Vai dar uns quebrados aí depois do 1, mas isso aí não importa. Bom, para a gente achar a eficiência, a gente tem que comparar essa aqui, que é a potência de entrada, com a potência, ó, potência de saída, né? A gente está alimentando uma carga. A gente tem que comparar ela com a potência de entrada, que é a potência mecânica, tá? Bom, a potência mecânica, então, como que eu faço para achar ela? Eu vou pegar essa potência convertida e vou somar as perdas por atrito e ventilação, foi informado, e as perdas no núcleo, tá? Então, isso aqui vai ser 34,1 quilowatts, está tudo em quilowatts aqui, gente. Mais 1,5, só para dar meu espaço aqui. Mais 1, tá? A potência mecânica, então, vai ser 36,6 quilowatts, beleza? Então, eu tenho aqui potência de entrada, ó, de saída, tem potência de entrada, calculo minha eficiência agora. Eficiência, então, vai ser saída sobre entrada, tá? 36,6 multiplico por 100 aqui para dar em porcentagem. Bom, vamos ligar, então, ó, tem até que ligar HP aqui, que bonitinho, hein? 34,1, 36,6, dá 93,2, dá 93,2% de eficiência aproximadamente, tá? Então, eficiência do gerador está aí, 93%, tá? É o que a letra C estava pedindo. Bom, a letra D é só uma continuação da letra C, está pedindo para a gente calcular o conjugado mecânico, tá, aplicado pela máquina motriz, e o conjugado induzido, que vai ser um pouquinho menor. Então, é só a gente pegar as duas potências que a gente calculou, potência mecânica e potência convertida, e dividir pela velocidade mecânica em radiano por segundo, que a gente calculou lá na letra A. Então, precisa aqui de uma informaçãozinha da letra A. Passar para cá. Beleza, letra D agora. Bom, começar aqui pelo torque mecânico, né? Vai ser potência mecânica sobre a velocidade mecânica. Isso aqui é 36,6 kW sobre a velocidade que a gente tinha calculado lá na letra A, tá, gente? É 104,7 radiano por segundo. Bom, isso aqui vai me dar um torque mecânico. Tem que fazer essa continha aqui.
36.600, tá? Vou colocar em watts, dividido por 104,7. Isso dá 349,6. O que? Newton metro, tá? Essa aqui, a unidade de torque é sempre Newton metro, tá, gente? Eu vou obter Newton metro se eu dividir o watt por radiano por segundo. Se eu dividir o watt por RPM, eu vou obter um valor de torque aqui, só que ele não está em Newton metro, tá? Eu acho que até uma unidade inglesa aí, eu esqueci o nome da unidade, tá? Mas aquelas unidades malucas lá que não estão no sistema internacional, mas sempre trabalho com o sistema internacional. O watt, radiano por segundo, que vocês vão obter o torque em Newton metro. Bom, segunda coisa é o torque induzido, tá? O torque induzido vai ser potência convertida sobre a velocidade mecânica. A velocidade mecânica não muda, tá? Então, 34,1 kW sobre 104,7 radiano por segundo. Então, o torque induzido, fazendo a conta aí, né? 34 e 100, 104,7, dá 325,7 Newton metro, tá? Bom, então, tá aí, letra D, tá? O torque mecânico, que é 350 Newton metro praticamente, e o torque induzido, 325 Nm. Bom, o que eu quero que vocês observem aqui? Por causa das perdas mecânicas, eu vou perder um pouco de potência na máquina, eu vou perder um pouco de torque na máquina. Agora, isso aqui é uma máquina síncrona, a velocidade é sempre a mesma, eu não vou alterar a velocidade, tá? Não vou alterar a frequência. Então, isso aqui é para vocês conseguirem enxergar essa pequena perda de potência aqui, tá? De 2,5 kW e uma pequena perda de conjugado também, devido às perdas rotacionais e no núcleo, tá? Então aqui a gente está olhando para a parte mecânica da máquina. Gente, letra E desse exercício está pedindo uma coisa que eu não ensinei aqui, como é que calcula, talvez quando vocês viram transformador em alguma outra disciplina, vocês viram o que é regulação de tensão, tá? Eu acabei colocando nesse slide aqui mais para frente o que é regulação de tensão, só que ficou a pergunta nesse exercício, tá? Deixa eu ver quantas horas são. Ah, tá na hora já. Bom, regulação de tensão é uma coisa muito simples, gente. É só para comparar a tensão interna com tensão terminal, tá? Então, é sempre a tensão interna, que é 277 volts, menos a tensão terminal, que a gente tinha achado lá 236,8. Eu vou dividir pela tensão terminal, que tem volts também, e vou multiplicar por 100% para me dar em porcentagem esse valor. Bom, nesse exemplo, a regulação de tensão de 17%, tá? Bom, isso aqui eu ainda vou explicar melhor em outra aula, tá? Mas para quem nunca viu aí, regulação de tensão, gente, o ideal é que ela fosse 0%. Quando a minha máquina está vazia, ela é 0%. E se eu tiver uma máquina plena carga, né, alimentando uma carga, quanto menor é a regulação de tensão, melhor é a minha máquina. Por quê? Significa que eu tenho menos queda de tensão interna na minha máquina, tá? Então, o ideal é que fosse 0%, mas na prática a gente sempre tem essa queda de tensão, no nosso caso aqui é na reatância síncrona, tá? Mas eu vou voltar a falar de regulação de tensão em outras aulas ainda. Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida aí sobre o exercício? Tudo tranquilo? Bom, então, pessoal, a aulinha de hoje é isso aí. Alguém ia perguntar alguma coisa aí? Pode perguntar, gente, fica à vontade. Turma de vocês é boa, que sempre tem perguntas, gente. Isso é muito bom, tá? Eu gosto muito. É bom quando participa mesmo. Bom, se surgir dúvida aí, quando vocês forem estudar ou mais pra frente aí, vocês sabem, é só me procurar aí que eu tento ajudá-los, viu? Bom, então até semana que vem, pessoal, e bom restinho de semana para todo mundo. Valeu, André. Obrigado. Bom final de semana.
Valeu, Andrei. Até mais. Até mais, Valeu, André. Andrei. Bom final de semana. Até semana que